Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje estudaremos o capítulo 106, intitulado Dar. Eu sou Luiziane Saraiva e farei o estudo com vocês. Bom, então vamos à leitura do capítulo 106 do livro Caminho, Verdade e Vida. Dar. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. Jesus, em Lucas, capítulo 6, versículo 30. O ato de dar é dos mais sublimes nas operações da vida. Entretanto, muitos homens são displicentes e incompreensíveis na execução dele. Alguns distribuem esmolas levianamente. Outros se esquecem da vigilância, entregando seu trabalho a malfeitores. Jesus é nosso mestre nas ocorrências mínimas, e se ouvimos-lo recomendando, estejamos prontos a dar a qualquer que pedir, vemo-lo atendendo a todas as criaturas do seu caminho, não de acordo com os caprichos, mas segundo as necessidades. Concedeu bem-aventuranças aos aflitos e advertências aos vendilhões. Certo, os mercadores de má-fé, no íntimo, rogavam-lhe a manutenção do status quo, mas sua resposta foi eloquente. Deu alegrias nas bodas de Caná e repreensões em assembleias dos discípulos. Proporcionou a cada situação e a cada personalidade o que necessitavam. E quando os ingratos lhe tomaram o direito da própria vida, aos olhos da humanidade, não voltou o Cristo a pedir-lhes que o deixassem na obra começada. Deu tudo o que se coadunava com o bem e deu com abundância. Salientando-se que, sob o peso da cruz, conferiu sublime compreensão à ignorância geral, sem reclamação de qualquer natureza, porque sabia que o ato de dar vem de Deus, e nada mais sagrado que colaborar com o Pai que está nos céus. Então, meus irmãos e irmãs, nós temos aqui um texto maravilhoso. É impressionante como vem a mensagem certa na hora certa, considerando o que nós temos vivido, o que nós observamos de pessoas próximas, com pessoas que não são tão próximas assim. Mas a cada instante nós podemos perceber a presença da espiritualidade nos auxiliando para que nós sejamos esse instrumento de equilíbrio, de harmonia, em meio ao que nos parece ser um desarranjo, porque não há nada desarranjado, nós sabemos que tudo há um propósito. E quando nós confiamos, nós percebemos que o nosso papel nessa história tem a ver com várias esferas de atuação no trabalho do mestre. E um deles é esse, é o de dar, é o de trazer conforto, benefício, qualquer tipo de ajuste, de equilíbrio à vida das pessoas e à nossa própria. Quando eu vi pela primeira vez dar, eu lembrei muito de pedir, pedir e dar-se-vos-á. E aí nós observamos que muitas vezes quando nós falamos a respeito das bênçãos, quando nós falamos a respeito da presença, do auxílio, né, da providência divina, nós estamos na posição de quem precisa receber, né, do que nós precisamos para nós, diante de toda essa providência maravilhosa da espiritualidade. Só que aqui nesse texto, Jesus nos coloca na condição de sermos provedores. E ainda nessa questão, quando nós pensamos em sermos provedores, nos vem primeiro à mente a providência divina para a materialidade. Nas esmolas, nas doações materiais, que não necessariamente esmolas, mas outras provisões necessárias para o desenvolvimento do dia a dia material. E esse texto, Emmanuel nos exorta a inúmeras outras formas de nós estarmos presentes, doando, fazendo o nosso papel, mostrando, a partir do exemplo do mestre, quais seriam essas outras esferas do dar. Ele começa o texto dizendo: o ato de dar é dos mais sublimes nas operações da vida. Entretanto, muitos homens são displicentes e incompreensíveis na execução dele. Ou seja, nós ainda devemos, né, atenção e cuidado na obra do mestre.
Às vezes distribuímos esmolas levianamente, jogando. Sobrou, tem uns trocados, eu dou, né? Eu do alto do meu patamar e as outras pessoas só recebendo. Outros se esquecem da vigilância, entregando o seu trabalho a malfeitores. Não é porque nós temos que dar a qualquer um, se levarmos ao pé da letra o que nos diz o texto, que nós não vamos observar que nós temos que primar para que aquela doação não se transforme numa pedra de tropeço para quem recebe. Então, nós não vamos dar pérolas aos porcos. Também uma outra orientação do mestre. Jesus é o nosso mestre nas ocorrências mínimas. E se ouvimos-lo recomendando, estejamos prontos a dar a qualquer que pedir, vemo-lo atendendo a todas as criaturas do seu caminho, não de acordo com os caprichos, mas segundo as necessidades. E aí me veio a lembrança a um versículo que se encontra em Isaías 58, 7, que o profeta falava sobre o jejum. Mas ele exorta a prática do jejum a uma característica muito específica. Ele pergunta: não é partilhar sua comida com o faminto? Abrigar o pobre desamparado? Vestir o nu que você encontrou? E não recusar ajuda ao próximo? Interessante, né? O jejuar não é apenas um ato material, um ato físico. Mas ele contempla valores, ele contempla um posicionamento diante da vida, diante dos semelhantes, diante da espiritualidade. E o melhor exemplo de que você está no caminho certo ao jejuar é esse bem aqui. Partilhar com o faminto, abrigar o desamparado, não recusar ajuda ao próximo. Ou seja, dar, processo de doação. Concedeu, continuando o texto, né? Concedeu bem-aventuranças aos aflitos e advertências aos vendilhões. Ou seja, não é porque você está dando, ofertando auxílio, ofertando formas de minimizar a necessidade do próximo, que você vai fechar os olhos para o que é equivocado. E Jesus não fazia isso. Ao mesmo tempo que ele contemplava, ao mesmo tempo que ele exortava, ao mesmo tempo que ele cuidava, que ele consolava, ele orientava. Certo, os mercadores de má fé no íntimo rogavam-lhe a manutenção do status quo, mas sua resposta foi eloquente. Ele sempre deu a resposta certa, porque ele não dava apenas a informação, ele fazia todo o processo. Ele cuidava, ele curava as feridas que vinham de dentro e que se manifestavam fora. E aí me vem também em Atos dos Apóstolos 20 e 35, quando Paulo diz: em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Há, do verbo haver, há maior felicidade em dar do que em receber. Ou seja, os evangelhos, as cartas de Paulo, toda a estrutura evangélica da Bíblia, ela nos exorta a essa orientação do mestre. Dar. São Francisco de Assis já dizia: é dando que se recebe. Em Efésios nós temos ainda: o que furtava, não furte mais, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Olha, se não é maravilhoso nós pensarmos que tudo que nos vem pode ser compartilhado com nossos irmãos. Que tudo que nos vem pela providência, os nossos dons, os nossos talentos, as possibilidades que aparecem ao nosso redor em nossa existência terrena, não vem apenas para nos servir aos prazeres pessoais, mas sim são providências, são instrumentos que a espiritualidade permite que nos cheguem às mãos, que nos cheguem, né, esses instrumentos às mãos, para que nós possamos repartir, compartilhar, auxiliar nossos irmãos mais próximos, mais distantes, com todas as formas que nos são possíveis. Uma palavra de conforto, um abraço, um recurso financeiro, um recurso material,
uma orientação, uma presença amiga, um ouvido, os dois de preferência, para ouvirmos um irmão desabafar, uma pessoa às vezes na rua que a gente percebe que está angustiada e às vezes nós paramos um minutinho do nosso tempo, da nossa correria do dia a dia para permitir que aquela pessoa desabafe e se vá aquela angústia para que ela possa seguir em paz seu caminho, sabendo que nós passamos por esse caminho, não foi por acaso. Então esse dar do mestre, ele é muito amplo, ele é maravilhoso e à medida que nós nos permitimos sermos instrumentos do Cristo nesse processo, tudo flui, tudo fica mais bonito. E aí ele dizia ainda, no texto, proporcionou a cada situação e a cada personalidade o que necessitavam, e quando os ingratos lhe tomaram o direito da própria vida aos olhos da humanidade, óbvio, não voltou Cristo a pedir-lhes que o deixassem na obra começada. Deu tudo o que se coadunava com o bem, tudo o que ele tinha, ele repartiu e continua a repartir para todos nós. Nós estamos aqui, meus irmãos, tendo a dádiva da abundância. E ele disse, e deu com abundância. Em nada Jesus se fez pequeno. Em nada Jesus contabilizou para menos. Ele dizia, e tereis vida, e vida em abundância. Porque tudo que o Mestre nos oferece é farto, é muito, é maravilhoso. Né? Se nós formos ver as inúmeras passagens que nós temos à nossa disposição, os inúmeros registros que nos exortam à doação, à caridade, à misericórdia. E é fato que quanto mais nós nos doamos, mais nós recebemos. É uma conta maravilhosa, gente, é uma matemática perfeita. Que quando a gente divide, na realidade nós estamos multiplicando. Quando nós estamos diminuindo do que nós temos, na realidade nós estamos somando. E todo esse somatório, ele nos permite efetivamente desenvolvermos em nós essa potencialidade de caridade. Em tempos como os que nós temos vivido, quanto mais nós pudermos exercitar a doação, o desapego, a multiplicação dos dons, quanto mais nós pudermos auxiliar os nossos irmãos, todo o nosso entorno ficará mais florido, ficará mais verde, ficará mais vibrante, ficará mais vivo. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós cremos nisso. Nós cremos na mensagem do nosso Mestre. Nós sabemos o porquê de estarmos aqui. E junto dele, nós conseguiremos vencer todas essas adversidades e efetivamente desenvolvermos o bem. Finalizando a parte do texto, sabia que o ato de dar vem de Deus e nada mais sagrado que colaborar com o Pai que está nos céus. Que nós possamos efetivamente colaborar, fazer nossa parte nessa seara, considerando que somos trabalhadores da última hora. Bom, essa foi a nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. No próximo programa, estudaremos o capítulo 107, Paz para Todos.